Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez contribuindo com a superintendência da EBD, agradecendo também aos nossos pastores, o pastor Justo Bonfim, o pastor Clifton Oliveira e o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto. Meus irmãos, essa lição de número 4, que tem como tema a conquista da terra prometida, a leitura bíblica está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E o texto da lição, a mensagem, está em Josué capítulo 1, versículo 2, que diz: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Os objetivos da lição são três, que são mostrar que a história de Israel é marcada por grandes milagres, ensinar os adolescentes acerca da manifestação do poder de Deus e apontar a fidelidade de Deus mediante o cumprimento da promessa sobre a conquista da terra prometida. Uma lição muito boa, né, falando sobre a terra prometida. Inclusive, o primeiro tópico da lição, ela vem abordar a passagem pelo o Rio Jordão. E sabemos muito bem sobre essa passagem, aonde após a morte de Moisés, Josué agora ele assume a liderança, né? Deus chama Josué, ele passa a ser o líder do povo de Israel. E Josué ele chega já com um grande desafio. Além dele estar à frente do povo, né? Fazer aquilo que outra hora Moisés estava fazendo, que é liderar o povo, Josué agora ele está também com um desafio que é ajudar o povo, né, conduzir o povo na travessia do Rio Jordão. E aí a palavra do Senhor vem dizer, lá em Josué capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15, que o período que foi feita essa travessia do Jordão era o período da colheita. Era um período em que esse rio ele estava no seu nível máximo, ele estava cheio. E a Bíblia Sagrada, e a lição também vem falar que estava tão cheio a ponto as margens estarem cobertas de água, para a gente ter a ideia que esse desafio ele se tornava ainda mais difícil. Mas como Deus já havia falado com Josué, encorajando para que Josué seguisse em frente, para que Josué não temesse, mas que tivesse coragem, que Deus estava com ele, assim como estava com o seu líder Moisés, aquele seu tutor que havia lhe ensinado tantas coisas. Então Josué, ele não teve demora, ajuntou o povo, orientou o povo sobre as orientações que Deus tinha dado a ele. E após alguns dias, se não me falha a memória, após 3 dias, Josué conduz o povo de Deus, o povo a quem Josué estava à frente, para atravessar o Rio Jordão. E de acordo com aquilo que Deus tinha lhe orientado, Josué mandou que os sacerdotes fossem na frente com a Arca da Aliança. E quando os sacerdotes pisaram no rio, a lição vem retratar, assim como a Bíblia Sagrada também, que imediatamente aquela correnteza natural da água, ela foi interrompida e grandes paredes se fizeram, a ponto que o povo atravessou a pés enxutos novamente. Deus aqui mostrando a Josué que da mesma forma como ele trabalhou na vida e na liderança de Moisés, ele estava a trabalhar na liderança e na vida de Josué também. E o povo atravessou a pés enxutos. Josué capítulo 3, versículo 14,
ao 16. E aqui a gente tem um detalhe, você professor, que gosta dos detalhes para enriquecer a sua aula. A Bíblia vem dizer, assim também como a lição vem retratar, que os sacerdotes se manteram no centro do rio até que todo o povo passasse, para só então eles se recolherem e terminar ali aquela travessia. Então foi necessário que os sacerdotes ficassem com a Arca da Aliança no meio, no centro do rio, indicando ali a presença de Deus, indicando ali que Deus estava no controle daquela travessia, indicando que Deus estava ali no controle daquele milagre que estava acontecendo, tanto na vida de Josué como líder, como também na vida dos seus liderados, do povo israelita, do povo de Deus. E aí é o grande marco do milagre no livro de Josué, é a entrada de Israel à terra prometida quando acontece essa travessia do Rio Jordão. Mas, meus irmãos, você professor, Josué não teve somente este desafio. No segundo tópico da lição, a lição já vem retratar algumas batalhas que Josué travou, e uma delas foi na tomada da cidade, da principal cidade de Canaã, ou da primeira cidade de Canaã, que era Jericó. Só que Jericó era uma cidade que tinha uma certa segurança, era uma cidade fortificada, era uma cidade com grandes muros, né, muros altíssimos, que trazia toda uma segurança para Jericó, impedindo que outros povos viessem a tomar a cidade. E aí, Josué, mais uma vez, mais um desafio. Como fazer, de que forma fazer, mas Josué sempre guiado pela orientação de Deus. E ao invés de quebrar o muro, ao invés de ficar no portão de Jericó, do muro do portão de Jericó, para tentar derrubar o portão, né? Ao invés de usar ferramentas para tentar furar o muro, não é? Enfim, haveria inimagináveis situações para tentar passar por este muro. Mas a orientação de Deus, ela por vezes foge da nossa lógica humana. E aí, qual foi a orientação de Deus para Josué? A orientação de Deus foi o seguinte: o povo iria rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. E no sétimo dia deveriam rodear a cidade 7 vezes. E na sétima vez, aqueles sacerdotes, aliás, aqueles sacerdotes que estavam ali com as cornetas, com as trombetas, eles iriam na sétima volta tocar a trombeta altíssima com toda a sua força e seu vigor, juntamente com o povo que estava ali rodeando a cidade. O povo iria dar um grande grito com toda a sua força, né, com todo o seu vigor, e dessa forma, obedecendo a orientação de Deus, Deus fez com que o muro caísse ao chão. Isso foge totalmente da lógica humana, mas Deus, ele não precisa da lógica humana para operar milagre, para operar o seu querer, para operar a sua vontade e para dar vitória ao seu povo. E foi dessa forma que o povo, liderado por Josué, adentrou na cidade de Jericó. E dessa forma, quando o muro ele vai ao chão, a cidade ela ficou vulnerável, porque toda a sua força, a sua segurança, ela agora está totalmente vulnerável. E dessa forma o povo entrou e conquistou a terra de Jericó. Mas houve também uma outra batalha
onde a lição ela vem mencionar, que é sobre a batalha de Gibeão, aonde o povo de Gibeão, os moradores de Gibeão, eles moravam na proximidade de Jericó, mas eles tentaram enganar Josué, ficaram sabendo da estratégia que Deus tinha dado a Josué, e eles tentaram enganar o povo de Israel, botando roupas usadas e entrando em Jericó, dizendo: a gente vem de longe, somos pessoas de longe, viemos fazer aqui um acordo de paz. E Josué, dessa vez, não pediu orientação a Deus, mas fechou o acordo com os moradores de Gibeão. A gente vê isso no capítulo 9, versículo 16 ao versículo 18. E a lição, a Bíblia vem retratar que, após isso, Josué fica sabendo que os moradores de Gibeão, eles eram de perto, da proximidade, e acabaram sendo enganados. Mas a Bíblia vem dizer em Josué capítulo 10, do versículo 5 em diante, que o rei de Jerusalém, por nome de Adonisedeque, ele fica sabendo desse acordo. Ele não se agradou devido ao acordo feito com o povo de Josué, e ele comunicou a mais 5 reis amorreus, que já eram outro povo. E esses reis se uniram às suas forças, uniram os seus exércitos para cercar e para atacar o povo, os moradores de Gibeão. A gente vê isso em Josué 10, capítulo 10, do 5 em diante. E aí, mensageiros gebionitas do povo, dos moradores de Gibeão, foram lá, correram até Josué, entregaram essa mensagem: olha, o nosso povo está sendo cercado, estamos sendo atacados. E aí Josué ele sai em socorro aos moradores de Gibeão, devido ao seu acordo que eles tinham feito em nome do Senhor, mesmo sem consultar o Senhor, mesmo sem orar ao Senhor, mas o acordo estava feito no nome do Senhor. E devido a isso, esse acordo não poderia voltar atrás. E aí Josué honrou com sua palavra. E no capítulo 10, versículo 9, a gente vai ver que o exército de Israel ataca e surpreende esses 5 reis. Eles atacam durante a madrugada, no final da noite, por ali se aproximando a madrugada, e pegam todos desprevenidos, cansados, dormindo, e começa ali aquela guerra. Só que muitos dos exércitos, quando vê aquela guerra acontecendo, começam a fugir. Os inimigos assustados começam a fugir. E enquanto eles fogem, preste bem atenção, você professor, capítulo 10, versículo 11. Enquanto eles fogem, Deus fez cair do céu grandes pedras de gelo, as quais atingiram e mataram os inimigos que estavam afrontando o povo, os moradores de Gibeão. E nessa batalha, Josué ele não perdeu tempo, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor, ordenando que o sol ficasse parado sobre Gibeão e a lua ficasse parada sobre o vale de Aijalon, de maneira que o tempo, o dia, demorou a se passar, dando assim mais tempo de Josué lutar, batalhar e vencer esta guerra contra os seus inimigos. Dessa forma, Deus deu vitória a Josué mais uma vez, mostrando que na vida de Josué, Deus estava sempre presente, dando vitória, dando conquistas, dando estratégia, tanto na vida de Josué como na vida do seu povo, dos liderados.
na passagem do Rio Jordão, na conquista de Canaã, na conquista da cidade de Jericó, na batalha contra Gibeão. E no terceiro ponto da lição, a lição vem abordar sobre a organização da terra, aonde Josué ele distribuiu a terra entre as tribos do povo de Israel, aonde a tribo que tivesse uma grande quantidade de pessoas, ele também dava uma grande porção de terra. A tribo que tinha uma pequena quantidade de pessoas, ele dava assim uma porção menor de terra, mostrando que Josué era uma pessoa justa e fazia as coisas de acordo com a graça de Deus. Então, você, professor, que possa ler bem a lição, estudar bem a lição, assimilar todos os pontos, observar os objetivos que a lição traça, para que não venha fugir dos objetivos, e que você possa ser um instrumento de Deus na sua EBD, na sua sala, viu? Que seus alunos venham ser cheios da graça e do conhecimento de Deus. Deus permaneça abençoando cada um de vocês. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.